Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos à segunda temporada do Nova Consumer Podcast, desta vez totalmente dedicado ao tema da sustentabilidade. O meu nome é Maria Miguel Oliveira e farei esta entrevista com Francisca Lopes. A convidada que nos inaugura a temporada não tem temas tabu nem respostas politicamente corretas quando do que se fala é de sustentabilidade. Arquiteta, gestora, marketeer, o que é certo é que é a criadora do blog e do podcast do zero e que se converteu à sustentabilidade quando tudo na sua vida parecia ir no rumo oposto. Auto-intitulada reviradora de olhos profissional durante documentários ambientais, mas sempre cientificamente fundamentada, senhoras e senhores, Catarina Barreiros. Olá, Catarina. Olá, obrigada por terem convidado para vir. Ora é essa, é sempre um gosto. Em tempos disse que na sustentabilidade não há soluções simples e que a resposta ideal é sempre depende. Mas nós só temos 30 minutos, portanto vamos diretas ao assunto. Optar por sacos de papel ou por sacos de algodão? Depende. Ok, então, eu acho que para a pessoa que está em casa, a pessoa vai conseguir dar uma resposta certa para si própria. Eu é que não conheço todas as pessoas que nos estão a ouvir, por isso não consigo dizer a resposta universalmente certa. Porque o melhor saco é aquilo que der para reutilizar mais vezes. E se conseguirmos reutilizar muitas vezes um saco de papel, então ele poderá até vir eventualmente a ser melhor do que o de algodão, por vários motivos, porque estima-se, existe um estudo feito com a comparação entre sacos de plástico, LDPE, HDPE, sacos de algodão e sacos de papel, que o saco de papel, para compensar a produção do de plástico, que é o que tem a produção mais ambientalmente, com menos impacto, embora não pareça hoje em dia pelos mídias, a verdade é que a produção de uma unidade de um saco de plástico é muito eficaz, é muito eficiente na produção. Portanto, para fazer um de papel é preciso 4 vezes mais consumo de energia e água, ou de recursos, para ser mais simples. Para um de algodão é cerca de 300 a 400 vezes mais. Ou seja, nós só se reutilizarmos 300 a 400 vezes um saco de algodão é que vamos compensar a produção de um saco de plástico. Ou se utilizarmos cerca de 100 vezes mais um saco de papel em relação a um de algodão em vez de um de papel. Portanto, se vão reutilizar muitas vezes, centenas de vezes, o de algodão é ótimo. Se vão reutilizar poucas vezes, o de papel acaba por ser melhor do que o de algodão, porque usar 4 vezes um saco de algodão é um crime ecológico, completamente. A produção gasta imensos recursos. Compreendido. Comprar automóvel convencional ou elétrico? Elétrico. Essa aí não há grandes dúvidas. Havia dúvidas até ao início do ano passado, porque faltavam sair uns relatórios que entretanto saíram, e a verdade é que se estima que em Portugal, com o nosso mix energético, a partir dos 27, 28 mil quilómetros, o carro elétrico já está a compensar. Isto porque a nossa energia elétrica em Portugal, o mix energético, tem cerca de 50% de energias renováveis, portanto torna-se bastante mais eficiente do que o combustível, um combustível convencional, um combustível... como é que se diz? Uma gasolina, um gasóleo de origem fóssil. Portanto, o elétrico neste momento, sem dúvida, sendo que é preciso muita responsabilidade na altura de fim de vida do carro, porque é preciso descartar as baterias corretamente e ainda não existe um enquadramento legal que garanta a 100% ou que obriga 100% a reciclagem destas baterias. Portanto, também cabe ainda um bocadinho ao consumidor ser responsável nesta questão. Utilizar copo menstrual ou pensos higiênicos de pano? Depende. É assim, o copo menstrual tem um impacto menor. Ou seja, estamos a falar apenas do copo, a partir do impacto é menor por um motivo. Não tem de ser lavado a cada utilização com a temperatura, tipo na máquina, com temperatura X, portanto pode ser passado por água fria a cada utilização, mas no início e no final de cada ciclo deve ser fervido, portanto há na mesma consumo energético. Eu digo depende porque depende muito da maneira como cada pessoa faz a sua gestão da roupa por lavar e como é que iria ferver o copo, no caso do copo menstrual. Imaginem, cá em casa eu uso energia 100% renovável, portanto, utilizo um plano de energia verde. É diferente de uma casa em que se utiliza energia com origem fóssil, por exemplo. É diferente de uma casa em que se consuma gás natural para aquecimento, para ferver o copo, ou energia elétrica. Portanto, vai ser sempre diferente. E, sobretudo, é diferente
de pessoa para pessoa. Portanto, uma pessoa que se dê melhor com o copo e que vai efetivamente ser uma solução que consegue cumprir, então essa é a melhor opção para si. Mas se não conseguir, é melhor utilizar os discos de pano, porque a sustentabilidade também é uma questão de saúde. Portanto, tem de ser ajustada a cada consumidor, tem de ser ajustada a cada pessoa. É muito importante não nos perdermos no marketing de massa, quando é uma opção individual e o impacto ambiental também se mede pelo impacto na saúde. Portanto, temos de ter algum cuidado com isso. Consumir um bife de vaca de produção nacional ou uma pitaia da Indonésia? Eu não sei a pitaia em específico, mas eu diria que qualquer produto, diria não, isto está documentado, qualquer produto de origem vegetal tem menor impacto do que a carne de vaca. Portanto, a menos que me perguntassem o chocolate da Indonésia, aí eu poderia ter algumas dúvidas, se bem que na Indonésia, que eu saiba, não se produz cacau, mas eu diria pitaia da Indonésia, porque o custo associado ao transporte dos alimentos ronda ali os 5 a 15% do impacto do alimento, sendo que a carne vermelha está bem descrita na bibliografia em toda a literacia. Existe um estudo muito interessante do Pura Nemeczek, que é 2018, portanto tem 2 anos e pouco, que fala sobre este impacto, e depois muitos outros estudos vieram corroborar esta informação, é muito bem documentada por toda a academia. A carne de vaca tem um impacto ambiental que mais nenhum produto alimentar tem, portanto é para ser consumida com muita moderação. E de preferência não só o ser nacional, mas pensar onde no país, porque a carne açoriana, por exemplo, a carne de vaca açoriana, pela fauna e flora existente nos Açores, pelas condições climatéricas dos Açores, é melhor do que a carne de vaca alentejana em termos de sustentabilidade. Por exemplo, estamos a falar de sítios onde a precipitação é mais elevada. Se a precipitação é mais elevada, a flora que existe também é capaz de absorver mais dióxido de carbono através da fotossíntese. Portanto, temos de ver especificamente de onde. Não interessa só o ser nacional neste caso, interessa de onde no país. Garrafa de vidro ou garrafa de plástico? A que tiverem em casa. E papel higiênico, sim ou não? Não, não é necessário nem para a sustentabilidade, nem para a carteira, nem para a saúde. Pelo contrário, em todos. A nível de sustentabilidade, o papel higiênico consome muito mais água do que o bidé. A nível de carteira é mais caro do que utilizar a água e a nível de saúde é recomendado a água como principal agente de limpeza, até porque não tem a parte de passar no nosso corpo em zonas sensíveis, portanto é seguro, é saudável, é economicamente viável, é melhor para o ambiente, não usar papel higiênico. Ok, então vamos abrir as hostilidades, a argumentação e as respostas de desenvolvimento, se bem que já desenvolvemos um bocadinho. Desculpem. Não, sem problema. Há um lema que se difunde muito em Portugal, que é o do compre nacional. Compre nacional porque impulsiona a economia portuguesa, compre nacional porque o impacto ambiental é menor, compre nacional porque crescemos a ouvir que o que é nacional é bom. Eu perguntava-lhe em jeito de provocação se o que é nacional é sustentável. É uma boa pergunta. Eu debato muitas vezes com esta pergunta e a resposta é a que eu dou sempre em tudo. É depende. Então, nós temos a nossa agricultura em Portugal é muito mais responsável do que, por exemplo, a agricultura em Espanha. As nossas boas práticas são dignas de serem referidas e, efetivamente, os produtos portugueses têm, no geral, muita qualidade. E, por um lado, a estimulação da economia local faz com que não tenhamos tanta dependência de produtos, por exemplo, em caso de uma pandemia, em caso de fecho de fronteiras, faz sentido nós termos uma economia local bem desenvolvida. Por outro lado, nós quando compramos a países que são fora de Portugal, há produtos que são, em termos de sustentabilidade, melhores de comprar fora de Portugal do que em Portugal. E vamos dar um exemplo, vou dar o exemplo de um estudo que não é sobre Portugal, é sobre o caso do Reino Unido, mas que ajuda a exemplificar esta questão, e eu não conheço nenhum português que faça desta maneira tão bem. Que é o caso do tomate no Reino Unido. A produção de tomate no Reino Unido implica ser feita com estufas e com recurso à energia. Ou seja, para produzir 1 kg de tomate é gasto mais energia do que para produzir 1 kg de tomate em Espanha e importar para o Reino Unido, mesmo contando com o transporte que leva até chegar lá. Portanto, se nós estivéssemos no Reino Unido, o que era nacional não seria bom, nesse sentido, para a sustentabilidade, porque seria melhor mandar vir de um país de fora e com todo, ainda por cima o Reino Unido, estamos a falar ali de um país no meio do oceano em que é preciso ir à partida ou de barco ou de avião, o produto, sobretudo um produto tão perecível como o tomate, de estrada mesmo que vá pelo canal, não é assim tão fácil. Nesse caso não seria melhor. E aqui nós também temos de ver essa questão, porque há produtos que não são autóctones portugueses.
há alimentos que nós não devíamos sequer produzir em Portugal, como por exemplo o abacate, que está muito na moda, não devia sequer ser produzido cá, nós não temos condições, a nossa bacia hídrica é afetada pela produção do abacate, é um produto que consome muita água a ser produzido, portanto não faz sentido produzir cá, se não faz sentido produzir cá, não faz sentido comprar cá, mesmo que seja para apoiar a produção nacional. O que devemos se calhar tentar falar com esses produtores é para fazer assim uma transição, em vez de produzir abacate, produzir laranja, por exemplo, que é mais ou menos as mesmas regiões que se produzem. Portanto, nem tudo o que é nacional é bom para o ambiente, porque estamos a dar o exemplo de um alimento que pode ser feito em Portugal e que não vai ser bom para o ambiente. E isto serve para tudo. Nós temos de analisar os produtos um a um, porque sim, estamos a estimular a economia local, mas a verdade é que se deixarmos de produzir abacates em Portugal e se de um dia para a noite tivermos de fechar fronteiras com o resto do mundo, ninguém vai morrer por não ter abacate. Nós temos outras gorduras muito interessantes em Portugal. A nossa dieta mediterrânica e culturalmente o que é normal em Portugal fazer-se, ou o que é histórico e tradição em Portugal fazer-se, não depende do abacate. Portanto, não necessitamos do abacate como alimento nem para a nossa saúde, que seria um motivo mais do que válido para produzir, mesmo que não fosse mais sustentável, mas nem sequer é o caso. É um alimento interessante a nível nutricional, mas não estamos em dependência do mesmo. Portanto, depende, e eu diria que não é verdade para tudo. Eu estou a ler um livro que é muito giro, que é o How Bad Are Bananas, em que fala sobre a pegada carbónica de tudo e mais alguma coisa. E, por exemplo, algumas bananas importadas são mais eficientes do que a compra da banana da Madeira, dependendo da maneira como chegar até nós. Algumas. Não quero já dar aqui, até porque é preciso fazer uma análise de ciclo de vida correta, não posso estar a falar isto de cor, mas primeiro a banana tem uma pegada carbónica baixíssima, mesmo que venha do outro lado do mundo, mas é importante perceber que não é óbvio que o que está cá é necessariamente melhor. E vivemos num mundo global. E quando eu compro bananas, por exemplo, da Argentina, dependendo da banana que for, eu posso estar a contribuir para projetos de emancipação na Argentina, eu posso estar a contribuir para a economia da Argentina, que se calhar está a precisar igualmente de apoio. Portanto, nós compramos produtos que vêm de países do sul global ou que estão em níveis de desenvolvimento diferentes dos nossos, também os ajuda a conseguirem entrar no mercado global e economicamente tornarem-se atrativos e melhorarem assim as condições de vida dos outros. Portanto, eu gosto muito do que é produzido em Portugal, mas sou nacionalista QB, ou seja, temos de ter consciência que estamos num mundo global e que isto também tem vantagens. Não tem só vantagens, mas também não tem só desvantagens. E apoiar países que precisam de nós também é importante. Catarina, olá. Olá. Há pouco falou sobre a indústria e os custos energéticos da produção de carne de vaca e queríamos saber então quais é que são as indústrias mais poluentes do mundo. Então, em termos de setores, a indústria em si é um setor que pesa para as emissões, ou seja, a divisão está feita como os setores são a energia, a indústria, o transporte, a agricultura, e está-me a falhar algum, mas ou seja, por setores a energia é a maior fatia, ok? O que faz sentido, porque a energia alimenta-nos a todos, não é? A energia serve para todas as indústrias, serve para todas as pessoas, serve para os transportes, serve para a agricultura, serve para tudo. A nível de indústria, dentro das indústrias, existem vários poluentes. A mobilidade é obviamente poluente, não é mentira nenhuma, aliás, é responsável por uma fatia muito grande das emissões carbónicas. O setor da moda é poluente, é inevitável dizer isto, ex-fashionista, isto corta-me o coração, e digo ex não é porque não gosto de moda, gosto muito, mas agora percebo um bocadinho melhor o impacto, é muito poluente. A indústria agroalimentar é muito poluente, se bem que lá está, ela não é analisada neste globo como indústria, mas sim como setor, portanto está um bocadinho fora, mas se quisermos pensar como indústria, à cabeça a energia, a seguir a alimentação, e depois passamos para a mobilidade e a seguir temos moda. E acho que é esta a ordem, não tenho agora 100% de certeza, mas acho que é esta a ordem. E por falar em moda e por ser sabido que efetivamente trabalhou em moda e assume-se como reconhece então que foi uma consumista, especialmente do grupo Inditex, como já várias vezes assumiu, isso quer dizer que devemos repudiar tudo aquilo que a moda nos traz por referência à sustentabilidade? Diria que não de todo, ou seja, a moda traz-nos benefícios intangíveis que são muito importantes. Não é só o vestirmos, porque esse é um benefício bem tangível, o estarmos protegidos contra o ambiente é um benefício importante, mas sim intangíveis como a pertença, a fazer parte de uma sociedade, identificar-nos com os outros, espelharmos a nossa própria identidade.
tudo isto se torna cada vez mais necessário num mundo em que nos sentimos parte de um rebanho coletivo do qual não nos conseguimos destacar muito bem. E a moda vem trazer-nos arte, que é essencial para a sobrevivência humana. Nós não somos apenas animais, somos animais sociais e somos animais sociais que precisam de arte. Desde sempre vimos as pinturas rupestres, desde sempre percebemos a importância da história. Portanto, a moda não é simplesmente uma indústria fútil, a moda é uma indústria necessária. O que se deve fazer com muita atenção é perceber onde é que nós estamos a investir. Porque cada vez que nós fazemos uma compra, os consumidores não olham para si próprios como investidores. A maior parte das pessoas compra e não pensa muito bem no que está a fazer. Mas a compra é um ato quase eleitoral, e é um ato de investimento. Nós somos todos parte ativa de um grupo político e económico quando fazemos uma compra. Nós estamos desresponsabilizados ou desvinculados do nosso consumo e das compras que fazemos, e é necessário voltarmos a vincular e voltarmos a ganhar consciência sobre aquilo que estamos a fazer. Apostas em moda que possam fazer sentido, que não comprometam a vida de outras pessoas, que não apoiem a escravatura infantil, que não apoiem más práticas laborais, que não excedam a capacidade que nós temos de recursos na Terra, e claramente 52 coleções por semana, como faz o fast fashion, é absolutamente insustentável, independentemente dos materiais que usam, é absolutamente insustentável. Até porque grande parte da roupa que nos chega que é produzida, não chega até nós. E existe uma parte da roupa que é produzida e que fica, e que é destruída depois, não chega à fase de consumo, que existem várias etapas na indústria da moda, na produção de uma peça de roupa, e nem todas chegam ao consumidor final. Eu acho que os números da Pulse of Fashion eram qualquer coisa como 30% não chega ao consumidor, portanto são 30% são logo descartados ao início, é mais ou menos como a indústria alimentar, 30% desperdicia logo na produção. E depois temos a parte toda do descarte, ninguém precisa de 500 peças de roupa. E a moda não é só uma questão de necessidade física, mas mesmo emocionalmente ninguém precisa de 500 peças de roupa. É um ocupar espaço que não nos traz, às tantas não nos acrescenta valor. Existe, está-me a falhar a expressão, estava aqui a tentar lembrar, mas não me recordo, de o comprar mais uma unidade de um produto chega a um ponto em que não nos traz a felicidade que o primeiro trouxe. Não me recordo qual é que era a expressão que até aprendi nas aulas de gestão e tudo, mas o que eu ganho é cada vez menos à medida que vou comprando mais e mais e mais, em termos de satisfação, em termos daquilo que me traz felicidade. Por isso, temos que fazer um consumo consciente e ver se não estamos a apoiar indústrias que cedem os recursos e cedem a capacidade que nós temos no mundo de gerir esses recursos, que pelo menos não contribuam para a escravatura do século XXI, a escravatura moderna, quer dizer, é o mínimo que se possa fazer. E perguntam muitas vezes, e esta pergunta eu percebo-a, eu já a fiz a mim mesma e eu dava esta desculpa a mim mesma muitas vezes, que é, mas nós deixámos de comprar no Bangladesh, eles deixam de ter emprego. Isto não é igual ao exemplo das bananas que eu estava a dar há pouco, estamos a falar de contribuir positivamente para a educação, para a formação, e ninguém com 5 cêntimos por dia consegue educar os filhos, consegue dar saúde aos filhos. Isto não é contribuir para a melhoria de uma população, é contribuir para a estagnação dessa população, contribuir para a perpetuação destas condições de vida. Portanto, eu diria que comprar menos, comprar melhor, investir em marcas que estão interessadas na mudança, e com isto, e eu peço imensa desculpa porque eu não tenho nada contra a gigante sueca, mas uma coleção consciente não é consciente por ter 5% de material reciclado, nem que tenha 50%, se continuar a contribuir para a produção em massa, para continuar a produzir para os maus tratos dos trabalhadores. No fundo, o que nós temos de fazer é conhecer o produtor, temos de conhecer as marcas, e se as marcas não se querem dar a conhecer, alguma coisa está aí mal. E pode ser logo o primeiro indicador de que poderá não ser assim tão interessante a nível de sustentabilidade. Nós tivemos uma convidada aqui no podcast que nos dizia, era a professora Sandra Passinhas, que nos recomendava o boicote, portanto, exatamente aquilo que dizia, que a nossa compra é também um ato político, estamos a dizer sim a isto e não àquilo. E o sim é tão importante como o não. O dizer, eu quero investir o meu dinheiro nisto, o meu dinheiro é limitado, os nossos recursos são limitados, e eu tenho um budget, não é, para gerir, nem que seja o meu salário, e sei onde é que vou ter as minhas prioridades, vou pagar a minha casa, vou pagar a creche da minha filha, vou pagar a eletricidade, vou pagar a água, e onde vou? E vou pagar a alimentação, e tudo o resto é super, hiper limitado. E eu escolher dar esse dinheiro a uma marca é um privilégio para a marca, claro que é um privilégio para mim, eu também o poder fazer, e é um ato social e
público, não é? Ou eu passar na rua com um saco da Zara diz alguma coisa sobre mim. No meu caso diz que é reutilizado e que eu prefiro reutilizar recursos ainda que faça publicidade à marca, mas tudo na nossa vida são atos públicos em termos de consumo, mesmo que não os digamos a ninguém, e portanto o boicote faz todo o sentido, que é apostar nas marcas em que acreditamos, fazê-las crescer, fazê-las ganharem, não necessariamente crescer no sentido de produzirem mais, mas no sentido de ficarem tão estáveis que consigam dar uma resposta cada vez melhor, tendo em conta os seus princípios com os quais nós concordamos e que ajudamos a promover. E nesse seguimento de cada vez mais o consumidor ser informado e educado sobre as suas escolhas, especialmente no que toca à sustentabilidade, qual é que é a melhor maneira de alterar este tipo de comportamento? Passa pela educação ou pela taxação? É uma ótima pergunta. Eu acho que em primeiro lugar vai passar sempre pela educação. Só que a educação tem custos que são intangíveis e que são altíssimos. Embora nós consigamos medir efetivamente, são altíssimos, sabemos que são altíssimos. Exigem um esforço durante várias gerações e nós estamos numa posição muito privilegiada agora, porque ainda estão vivas pessoas que faziam consumos conscientes. Os nossos avós ainda vivem, nós temos de aprender a fazer mais como eles faziam. Ouve-se muitas vezes isto. Claro que com toda a tecnologia e todos os avanços tecnológicos que existem e dos quais devemos aproveitar, com todas as melhorias que já foram dadas à sociedade em termos de saúde, em termos de educação, mas em termos de consumo nós temos de aprender um bocadinho com eles. Eu ainda me lembro da minha avó de não perceber porque é que davam sacos de plástico nos supermercados porque ela lavava o dela e punha a secar, ou de não perceber porque é que se comprava roupa da maneira como eu comprava. Ela dizia, então, mas eu comprei uma saia este ano, porque era muito gira, e a minha avó, que ganhava qualquer coisa como 300 euros de apoio do Estado, porque tinha a escola primária, quer dizer, e trabalhou a vida inteira com um ordenado reduzido, esses 300 euros davam para a casa, para os medicamentos, para tudo, e ao final do ano comprava uma saia por 80 euros. E nós dizemos que não temos como dar 80 euros por uma saia quando ganhamos o triplo ou o quádruplo. Quer dizer, nós simplesmente queremos comprar 10 saias por ano, e não uma. 10 saias por ano, já estou a ser simpática, mas portanto, o que nós temos de fazer é ver bem as nossas perspectivas, e a educação aqui tem um papel primordial e nós temos claramente de apostar na educação e não o estamos a fazer, mas a taxação também é importante. E, nomeadamente, eu estava a falar, e agora já saiu o podcast, posso dizer-vos, no podcast agora o Nunca da EDP estava à conversa com uma professora universitária, Júlia Seixas, que estava a falar sobre a importância da taxa verde no que diz respeito aos combustíveis fósseis. E é, se nós não fizermos com que as opções mais sustentáveis sejam igualmente interessantes a nível económico, e isso consegue-se taxando aquelas que não são tão sustentáveis, elas nunca vão ser competitivas, e há alguns consumidores que por algum motivo não tiveram acesso à educação, ou porque ainda estamos a fazer esse processo, ou porque não sabem gerir recursos, porque mesmo as pessoas mais informadas às vezes não sabem gerir recursos. Nós vemos muitas vezes milionários com a falência, muitas vezes não assim tantas, mas vemos pessoas que tinham grandes impérios e que faliram, e portanto é uma questão de gestão de recursos, e pode acontecer às pessoas mais informadas e menos informadas. Eu não estou a dizer que os milionários são todos informados, porque não são, mas grupos que tiveram acesso à educação o suficiente para saberem gerir contas ou contar, nem sempre são os mais informados, mas também eles falham e portanto a taxação também é importante para ser mais óbvia a escolha do consumidor. Mas eu acho que mais importante do que a taxação é a informação explícita dos produtos. Devia ser obrigatório, por lei, existir uma representação nas rotulagens, como existe, por exemplo, do índice nutricional, dos alimentos, onde é que vem, como é que foi produzido, quantos quilos de energia foram consumidos para fazer aquele produto, quais as emissões estipuladas desse produto em termos de CO2 equivalente, quais os consumos hídricos, qual a taxa de reciclagem efetiva em Portugal, porque dizer que um produto é reciclável diz-nos zero, porque um produto pode ser reciclável na China e não ser em Portugal, ou porque um produto pode ser reciclável mas apenas algumas componentes, porque um monoproduto é mais reciclável do que um multiproduto e, portanto, se não tirarmos esse rótulo, a embalagem deixa de ser de 100% reciclável. Portanto, é preciso a transparência estar na palma do consumidor. A informação tem de estar muito acessível. Nós não temos tempo hoje em dia. O consumidor não tem tempo para andar a ir pesquisar cada vez que faz uma compra. Nós vamos ao supermercado e compramos 50 produtos de uma vez. Não dá para ir avaliar esses 50 produtos todos os dias, nem uma vez por mês, não temos essa capacidade. Eu faço porque é o meu trabalho e ainda assim não consigo avaliar tudo. Portanto, tem de estar a informação clara, de maneira a que toda a gente que consiga ler ou ler braille, tem de estar acessível para toda a gente. E isto é tão fácil com as novas tecnologias de informação que eu não percebo como é que não é obrigatório hoje em dia.
E diga uma coisa, em relação a esse tipo de situações, até porque muitas vezes ser amiga do ambiente também é ser amiga da carteira, não é? Os chamados poupadinhos ou os forretas não compram de certeza tantas saias por ano. Como é que o consumidor médio português começa neste caminho da sustentabilidade? Eu acho que começa, sinceramente, a maneira mais fácil é o recusar, mas é a maneira mais fácil em termos de ver impacto financeiro. Só que não é a mais fácil a nível de impacto emocional e de gestão emocional, porque nos obriga a mudar um bocadinho o estilo de vida. O que eu consigo ver que tenha mais reflexo imediato a nível financeiro é poupar água e luz em casa. Eu tenho pessoas que, a fazer as dicas que eu fui dando, pouparam 75% na conta da luz. 75%. É muito, ok? A eletricidade não é barata, não é mais cara na Europa, como se anda a dizer por aí, não temos eletricidade mais cara da Europa. Veio agora um relatório em 2020 desmistificar isto, mas nós temos efetivamente que gastar dinheiro em eletricidade, e ainda bem que temos que gastar dinheiro em eletricidade, embora quem não tenha acesso devesse ter acesso, quem não tem capacidade para tem de ter acesso na mesma, porque é uma primeira necessidade, mas nós temos efetivamente de pagar por ela, porque ela tem um impacto muito real na nossa vida. Não se calhar a 5 anos, mas a 30 vai ter um impacto muito real. Então nós temos de pagar este impacto. E se nós pagarmos este impacto e de repente ao final do mês a fazermos as dicas sobre a eletricidade, vimos que poupamos 75%, e o mais normal é poupar em 50%, mas com coisas mínimas, não estamos a falar de coisas assim tão estapafúrdias. O mais normal é poupar 50%. Poupar 50% é reduzir para metade do que gastamos em eletricidade. Portanto, não é assim tão complicado, não é, a pessoa vê o impacto real. E depois há coisas que se veem mais a longo prazo, e o copo menstrual, como falaram há um bocadinho, é uma das que se vê impacto. Eu diria que em 3, 4 meses se vê impacto. Um copo menstrual custa hoje em dia a partir de 12, 15 euros, e existem copos menstruais, portanto não é mais do que os pensos, os copos são um bom exemplo. Portanto, ao fim de 3, 4 ciclos, dado que os produtos menstruais não são gratuitos em Portugal, como são, por exemplo, na Escócia, a pessoa vê logo o impacto, e como vê logo o impacto faz logo esta escolha. E 3 ou 4 meses a pessoa vê logo a diferença, não? Depois é a chatice, é o nunca faltar e a pessoa nunca ter de sair de casa para ir buscar. E isto na pandemia para mim foi um descanso para fraldas, papel higiênico e produtos menstruais, porque eu uso fraldas reutilizáveis da minha filha, nunca tive de sair para comprar uma fralda, nunca fiquei sem fraldas, nunca nada. Papel higiênico, viu-se o desembarcamento, nem sequer pestanejei em relação ao assunto. Portanto, nós passámos a quarentena inteira com o meio rolo de papel higiênico que havia cá em casa para as visitas. E ele continuou cá depois da quarentena, portanto não é difícil. Nós somos pessoas que prezam a sua higiene, portanto isto às vezes é tentar, eu acho que às vezes há muito estigma em relação a isto, mas é mais higiênico não utilizar papel higiênico, ok? Sim, não estávamos a pôr em causa. Não, certo. Não, estou a pensar aqui nos ouvintes que possam estar a pensar, porque eu fui essa pessoa. Eu fui a uma conferência da Bea Johnson em 2016, acho eu, em que ela dizia que passou uma temporada sem papel higiênico. Eu olhei para o meu marido na altura, que ele era meu amigo, eu disse, isto é o meu limite e eu preciso sair desta conferência agora, isto não faz sentido absolutamente nenhum, há limites, e ela ultrapassou completamente. E agora sou eu que não uso, portanto, e ela voltou a usar, portanto... Eu também sou fã do bidé também. É ótimo, é maravilhoso. Os bidés portáteis então... Fraldas. As fraldas eu percebo que tem mais trabalho. Acho que as fraldas vai ser a parte mais complicada. Eu percebo. Na nossa jornada sustentável. Há pouco falou sobre a sustentabilidade do indivíduo, que depende de pessoa para pessoa e que, pronto, cada pessoa consegue fazer a sua parte, mais ou menos. E vale a pena a pessoa ir tentando ser cada vez mais sustentável, mesmo que depois perceba não vale a pena e não consigo fazer isto? Ou acha que mais vale ser um corte de uma vez, a pessoa assume o seu papel sustentável e consegue ser verdadeiramente verde? Depende das pessoas. A mim ajuda-me a ir com calma. A mim ajuda-me a não ter de mudar tudo ao mesmo tempo, porque às vezes é muito overwhelming. Ou seja, eu querer fazer tudo ao mesmo tempo, geralmente para mim dá asneira, porque é uma mudança de vida, é literalmente sair do meu corpo e mudar a vida, não é muito fácil. Até porque há muitas questões que são dependes e que é preciso analisar a fundo. E muito poucos de nós têm a possibilidade de parar durante um mês para avaliar todos os aspectos da sua vida e ir investigar em cada assunto. E eu posso dizer que algumas coisas que eu mudei ao início eu falhei e entretanto agora melhorei. Porque eu achava que estava a fazer uma alteração que era boa para o ambiente e depois percebi que afinal não era. Okay? Portanto, é preciso ir avaliando e percebendo isto encaixa-se na minha vida, eu consigo cumprir ou não. Porque se eu de repente comprar muitos produtos sustentáveis para usar em casa e não usar nenhum, eu simplesmente o que fiz foi gastar recursos. Portanto, mais vale aproveitar o que temos, ir fazer uma mudança gradual, muito consciente,
a tentar usar o que temos em casa, porque depois torna-se muito frustrante, nós queremos fazer tudo e depois acabamos por sentir que estamos a falhar. E vamos falhar, é inevitável falhar, cada dia se aprendem coisas novas, portanto, eu diria que mais gradual, e a falhar, mas a aprender a falhar e a melhorar estas nossas falhas e a falhar cada vez menos, a falhar cada vez melhor, ou seja, quando falhamos tirarmos aprendizagem, porque se falharmos e não conseguirmos tirar nada dessa falha, não serviu de nada, não é? Se falharmos e pensarmos, ok, eu falhei, e como é que eu consigo resolver isto? Mas isto implica tempo, e portanto eu diria que uma mudança gradual para a maioria das pessoas provavelmente faz mais sentido. Não quer dizer que não haja alguém que não precise de fazer uma viagem de transformação em que faz um retiro de um mês no Alasca, no meio do nada, a viver com aveia e água e que decide, se bem que isto não é muito saudável, mas e que aí decide a sua vida inteira como é que quer viver. Tudo bem, a mim foi preciso eu casar para querer mudar muita coisa na minha vida, mas mudei gradualmente. Acho que depois, à medida que a pessoa vai sendo cada vez mais sustentável, também vai ganhando cada vez mais sensibilidade para o tema. Muito obrigada, Catarina. Em forma de conclusão, se tivesse que escolher uma referência para si em matéria de sustentabilidade, a quem nos recomendaria enviar um convite? Eu diria que, para mostrar também como a sustentabilidade toca em vários pontos, a Raquel Vareda é médica de saúde pública. Eu convidei uma vez para conversar comigo sobre a sustentabilidade na saúde e os efeitos da sustentabilidade na saúde. E ela é uma pessoa muito interessante, que está muito ligada à sustentabilidade. Ela faz uma alimentação predominantemente vegetariana, tem muito cuidado com as coisas que consome. E é tão importante falar de saúde para a sustentabilidade, porque com as alterações climáticas vêm alterações a nível de saúde. Vêm doenças tropicais para países que não eram tropicais, mas com o aumento de temperatura vão passar a ser mais suscetíveis a alguns mosquitos, por exemplo. Vêm pandemias, vem o uso de máscaras. E é muito importante perceber que a saúde nos permite, uma saúde estável, nós termos saúde permite-nos pensar nos pontos a seguir da pirâmide de Maslow. E se nós não estivermos bem, nós não conseguimos pensar na sustentabilidade do planeta. Portanto, a saúde é importantíssima, a Raquel é uma pessoa muito interessante, por isso, por favor, convidem a Raquel. Acho que sim, acho que vai ser muito interessante, eu conheço das redes sociais, sigo-a e acho que de facto é uma influencer que deve de facto influenciar. Exato, é isso. E assim chegamos ao final do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos os ouvintes que continuam desse lado e já sabem, podem enviar as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas nossas redes sociais. No próximo episódio teremos connosco Luísa Cortacte e Marta Santos Silva. Até lá!